Durante séculos, as palavras "tira-me uma cópia" iriam levar alguém a trabalhar horas, dias ou até meses, tal como os monges medievais que faziam cópias da Bíblia com coberturas de ouro. Ao longo da história, os copiadores levaram vidas miseráveis, tal como na ficção, Bob Cratchit era escravo de Ebenezer Scrooge. Até um dia, um inventor bater com a mão na mesa e dizer: "Basta." O que ele realmente queria era produzir uma máquina em que se carregasse num botão e saísse uma cópia. Era como uma caixa mágica. Chester Carlson sonha com uma caixa mágica que irá fazer com que copiar seja tão simples quanto pressionar um botão. Mas o início da vida de Carlson não foi fácil. Nasceu para uma vida de pobreza em 1906. Ele era mesmo muito pobre. Após a morte da mãe, ele e o seu pai viveram num galinheiro. O pai dormia lá dentro e ele ficava no lado de fora contra a rede. Mas as adversidades para ele pareciam ser desafios. Os desafios foram a sua motivação. Challenges were the things that motivated him. Carlson terminou o liceu com a obsessão de ser inventor. Tenta através do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Em 1930 forma-se com uma licenciatura em Física e com uma enorme dívida. A altura não podia ser pior. Estamos no auge da depressão. Os trabalhos são difíceis de encontrar. Ele envia 80 candidaturas para empresas diferentes à procura de emprego. Era muito difícil e ele tinha muito pouco dinheiro. Sustentava o seu pai na Califórnia. Por isso, este foi um período especialmente difícil. Finalmente, encontra um lugar no gabinete de patentes de uma firma de eletrónica em Nova Iorque. O sítio certo, mas a fazer o trabalho errado. Em vez de inventar, estava a rever patentes. Todos os dias, Carlson desperdiça horas a fazer cópias exatas para cada candidatura de patentes. Ele passa basicamente o dia a trabalhar no duro, em desenhos e projetos. E o que motiva é ter umas costas péssimas. Por isso diz, tem de haver uma forma mais fácil de fazer isto. Carlson não é o primeiro a querer acabar com o sofrimento dos copiadores. É um sonho que iludiu alguns dos melhores inventores do século. Em 1780, James Watt, o inventor britânico da máquina a vapor, patenteia uma impressora que faz cópias de cartas. Mas as cópias apenas podem ser impressas em papel de pano. Em 1876, Thomas Edison aceita o desafio. Registra a patente da caneta elétrica, uma máquina que faz cópias perfuradas. Em 1884, Edison vende a sua patente a A.B. Dick, que aperfeiçoa o processo e lhe chama o mimeógrafo, uma máquina que irá governar as caves das igrejas e os gabinetes dos diretores das escolas durante décadas. O mimeógrafo tem defeitos. Temos de começar com alguém bem preparado e as cópias que faz são tremidas. Alguns esperam que a fotografia venha a ser a salvação dos copiadores, mas as fotografias são caras, complicadas e morosas. Chester Carlson procura uma alternativa mais simples. À noite e aos fins de semana, Carlson vai até à biblioteca onde lê os jornais de física. Depois monta um laboratório na sua cozinha. Ele cria todo o tipo de coisas mal cheirosas e o seu senhorio começa a ficar irritado. As pessoas começam a chatear-se por ele fazer estas coisas na sua cozinha, mas ele continua. Durante 2 anos, Carlson passa todo o seu tempo livre em experiências. Ele baseia a sua investigação na fotocondutividade, a capacidade que a luz tem em transformar a carga elétrica de uma superfície. Começa por carregar positivamente um prato de metal. Depois coloca uma imagem no cimo do prato. Quando a luz atinge o prato, drena a carga.
Mas no sítio onde a imagem bloqueia a luz, o prato continua carregado positivamente. Carlson deita um pó carregado negativamente e este adere às partes positivas do prato. Então derrete o pó em papel de cera. Em 1938, Carlson e o seu assistente efetuam a sua primeira cópia bem-sucedida. Sabiam que tinham algo que, se resultasse, iria mudar o mundo, iria mudar a comunicação no mundo. Carlson tem o processo, mas precisa de ajuda para fazer o produto. Primeiro, registra a patente para proteger a sua ideia. Leva o seu copiador à IBM, GE e até aos reis do mimeógrafo A.B. Dick. Ninguém vê a necessidade da invenção de Carlson. Se a nossa ideia é muito diferente, ou seja, se há uma ideia radical, os inventores dirão que vão ter muitas dificuldades em fazer com que as empresas aceitem essa ideia, pois estas não estão interessadas em ideias revolucionárias, pois isso significa que têm de arriscar. Carlson está à beira da bancarrota quando é contactado por uma pequena empresa de fotografia em Rochester, Nova Iorque. Eles querem desafiar os líderes industriais e arriscar o seu futuro à conta da invenção de Carlson. Dão outro nome à sua técnica, xerografia, vinda da palavra grega para seco, e dão à sua empresa um novo nome, Xerox. Ao longo das 2 décadas seguintes, a Xerox irá gastar literalmente milhões de dólares, transformando a ideia de Carlson numa realidade. Em 1949, constrói um modelo A. Leva 45 segundos a fazer uma cópia. Carlson e os peritos da Xerox levam mais de 10 anos em laboratório e em 1960 surge o modelo 914. Finalmente, a visão de Carlson de imprimir um botão e fazer uma cópia começa a ser realidade. A nova máquina é um sucesso e Chester Carlson, filho da pobreza, torna-se multimilionário. Um dia a mãe disse-lhe: fizeste tanto para ajudar. Há alguma coisa que não tenhas realizado? E ele disse-lhe: sim, há uma. Gostava de morrer pobre. Carlson é fiel à sua palavra. Dá 100 milhões de dólares à caridade. Tudo devido ao sonho de uma caixa mágica. O copiador leva mais de 20 anos a chegar à sua realização. Mas outra ferramenta é fabricada dentro de dias no calor da batalha.